negas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, gente. Vim aqui já toda maquiada. Vocês sabem que quando eu venho aqui toda maquiada é pra falar alguma coisa ou algo, né? Gente, eu vim aqui pra agradecer a vocês que estão inscritos aqui no YouTube, tá? No meu canal. E já somos 1000 inscritos. Palma pra mim, palma pra mim. Palma pra nós. E como prometido lá no meu Instagram, eu disse que quando eu batesse 1000 inscritos aqui no YouTube, eu iria vir contar a minha trajetória, a minha história, né, pra vocês. Talvez seja pra algumas inspiração, ou superação de vida, eu não sei. Mas eu senti muito essa vontade de vir contar a minha história. Então, pra quem não sabe, meu nome é Cíntia, eu tenho 26 anos, nasci dia 1º de abril de 1994. E, gente, eu nasci na Pavuna, gente. Eu sou pavunense. Sim, muita gente não sabe disso, mas eu nasci na Pavuna, tá? Só que quando eu completei uns 3, 4 anos de idade, eu vim morar aqui na Baixada Fluminense, no quilômetro 32. E quando eu vim morar, gente, no 32, a gente não veio morar numa casa. Eu morava num barraco. Sério, gente, eu morei num barraquinho de madeira. Era um cômodo só, com uma cama. Eu lembro que tinha um mosqueteiro, né, em cima da cama, porque tinha muito mosquito. E o banheiro era do lado de fora, né. A gente não tinha televisão, não tinha nada. Só mais pra frente que a gente foi pra casa, né, que era no mesmo quintal que tava sendo construída. Gente, eu sempre fui muito vaidosa em relação à maquiagem. A única coisa que eu não gostava muito é que minha mãe mexesse no meu cabelo. Mexer no meu cabelo já era, acabava comigo. Minha mãe antigamente fazia tranças e botava tererê no meu cabelo, então eu não suportava aquilo, eu ficava doida pra tirar. Eu lembro até uma vez que eu fui tentar tirar o tererê, eu fiquei tirando escondido, minha mãe viu que eu estava tirando o tererê, e minha mãe simplesmente pegou e arrancou tudo de uma vez só, jogando minha cabeça lá embaixo. Eu tô rindo agora, mas na época doeu muito e eu lembro da dor. E, gente, eu sempre fui muito vaidosa. Eu usava as coisas da minha mãe escondida, de maquiagem, esmalte. Minha mãe não gostava muito que eu usasse essas coisas. Minha mãe era crente na época, era evangélica. E ela era super rigorosa com certas coisas. Quando eu tentava usar, ela não deixava, mas eu sempre usava escondido ou quando eu ia pra escola, alguma coisa assim. A minha infância foi bem difícil, gente, foi bem difícil. Eu nunca tive nenhum tipo de luxo, nunca tive brinquedos bons, assim, né, no caso. Assim, eu até lembro que eu tinha alguns brinquedos, mas depois, quando foram nascendo os meus irmãos, eu acho que foi apertando mais um pouco, né. Eu sou a mais velha dos meus irmãos, tenho 3, né, na verdade. Então, conforme foi nascendo os outros irmãos, foi ficando um pouquinho mais apertado e a gente não foi criado no luxo. Tinha vezes que a gente comia só salsicha. Eu lembro que minha mãe dava R$1 pra gente de salsicha. Dava R$1 pra gente comprar salsicha e era aquilo que a gente jantava. E lembro também que a gente comia pão, não tinha manteiga, a gente pegava e passava o óleo na frigideira, né, no caso eu, e comia. Pegava o limão no quintal da vizinha, escondido pra poder fazer suco. Então, não fui criada no luxo. Lembro também da minha avózinha, da minha avó Shirley, que ela ia no Ceasa pegar xepa. E eu lembro que eu falava, vó, traz maçã, traz fruta. A minha avó vinha e trazia um saco muito grande, gente. Minha avó sempre foi de carregar, assim, bastante peso. Eu lembro que minha avó vinha com uma sacola enorme dentro do ônibus, cheia de fruta, cheia de legume. Eu lembro que a gente tinha um quartinho que a gente espalhava no chão e separava as frutas, né, podres das frutas boas. E essa foi a minha infância, gente. Eu lembro muito disso, muito mesmo. Eu não tenho vergonha de falar aqui. Eu tenho muito orgulho da minha infância, da minha família. E quando foi pra a minha adolescência, gente, a minha adolescência foi bem difícil. Porque eu cresci uma menina muito carente, gente. Assim, devido a algumas coisas que eu passei na infância e tal. Vi coisas que eu não queria ver, passei por coisas que eu não queria passar. Então, a minha adolescência foi muito carente. Eu me apaixonava muito rápido pelos meninos. Quem é minha amiga aí vai saber do que eu tô falando.
Eu me apaixonava muito rápido pelos meninos. Tipo, era questão de uma semana, o cara olhou pra mim e eu já tava, ah, meu Deus, tô amando ele, tô amando, tô apaixonada. Então eu fui de uma adolescente muito apaixonada, de escrever cartinhas, de sonhar que ia casar com a pessoa, isso, aquilo. Gente, e também lembrando aqui que eu menstruei com 9 anos de idade. Eu fiquei mocinha com 9 anos de idade. Eu lembro que eu tava brincando debaixo do pé de acerola e eu fiquei menstruada. Então foi uma experiência muito ruim pra mim. Voltando à minha adolescência, meus 13, 14 anos aí eu acho que foi a fase pior, né? Porque o que acontecia comigo? Eu sempre fui de ter um corpão assim, né? Que no caso que eu falo, sempre fui meio esbelta, que eu falo, né? Com curvinhas, né? Sempre tive corpão. Então isso chamava muita atenção dos meninos naquela época, né? Eu era muito inocente pra minha idade, mesmo que falam, 12, 13, 14 anos não é nada inocente. Mas na minha época era, né? Pelo menos eu me considerava, tipo, inocente. Quando eu ia querer sair com algum menino, eu não ia com outra intenção. Eu ia na intenção mesmo de namorar, de beijar. Só que mal eu sabia que os meninos estavam com segundas intenções, né? Mas aí, gente, a minha adolescência foi assim, eu sempre fui muito intensa. Eu lembro que eu fui pro Morrinho, né, pra escola, eu estudava no Brizolão. Depois eu fui pro Morrinho, né, que é uma escola que tem aqui no quilômetro 32. Lembro que eu fiquei apaixonada por um garoto que depois eu descobri que esse menino estava saindo comigo, saindo com outra menina, quase surtei. E ao invés de eu ir lá terminar com ele, quem foi terminar com ele, pra ele por mim, foi as minhas amigas que foram lá terminar com ele, porque eu não tive coragem de ir. Eu era dessas. Tive minha tão sonhada festa de 15 anos. Foi muito difícil, gente, essa festa. A minha irmã, né, Rosana, por parte de padrasta, ela pagou meu vestido. E o restante da festa foi os parentes, cada um ajudou um pouquinho. Eu lembro que foi uma festa muito importante pra mim. Eu me senti uma princesa. Eu parecia que eu tava vivendo outro mundo, outra coisa. Foi muito marcante aquela festa pra mim de 15 anos. E com 15 anos eu comecei a namorar sério com um rapaz que era da minha igreja. Pra quem não sabe, eu fui criada na igreja, tá? E eu comecei a namorar esse rapaz. Só que passou um mês, a gente não deu certo, a gente se separou. Foi meu primeiro namorado em casa, ele era um pouquinho mais velho do que eu. Mas aí a gente terminou. E foi se passando tempo, se passa pra lá, se passa pra cá. Namorinhos ali, escondido, namorinhos aqui, escondido. Com 16 anos, gente, eu comecei a namorar um menino da minha rua. Eu comecei a namorar esse rapaz, eu era muito apaixonada por ele desde bem novinha e a gente começou a namorar. Não foi um namoro muito fácil, porque ambas a família não se davam muito bem, porque quando eu tinha 10 anos, meu padrasto falou algumas coisas pra ele, que ele foi contar pra mãe, aí a mãe não gostou, e a mãe também não gostava de mim, essas coisas assim. Mas eu fui expulsa de casa, gente, com 17 anos, porque eu perdi a minha virgindade. Tá? Meus pais eram muito rigorosos em relação à igreja. Eu acho que isso não é motivo para expulsar uma adolescente de casa, mas eles eram muito rigorosos em relação a essas coisas. Eram muito rigorosos. Então, eu lembro que quando eu tava terminando a escola, eu era doida para fazer faculdade. Eu tava até procurando, no caso, cursos, né, preparatórios para fazer o Enem na época. Eu lembro que eu consegui um preparatório lá na Rural, em Seropédica. Mas eu lembro que no dia que eu tava indo pro curso, meu padrasto me ligou e simplesmente quando eu cheguei em casa eu levei uma coça, porque descobriram que eu não era mais virgem, porque o que aconteceu? Eu fui lá, tive lá um negócio e tomei a pílula do dia seguinte e esqueci da bendita da minha mochila, gente. E é isso. Eu nunca fui aberta com a minha mãe em relação a essas coisas. Hoje em dia minha mãe tá bem mais liberal. Liberal que eu falo, ela fala mais as coisas. Mas naquela época minha mãe era muito fechada. Então eu não conversava sobre sexo, sobre adolescência, sobre menstruação, sobre algumas coisas com a minha mãe. Então tudo que eu fazia era sempre escondido, gente. Não fazia tudo escondido. Porque eu tinha medo de apanhar, tinha medo de ficar de castigo, tinha medo de tudo. Né? E quando eu apanhava, gente, a coça que eu levava era a coça braba mesmo, de eu ficar toda quebrada. Não era coça de ficar um lanhadinho, não, tá? E eu lembro quando eu cheguei em casa nesse dia, eu levei uma coça e eu fui expulsa, gente. Fui expulsa, meu padrasto me expulsou e eu tive que morar com a minha ex-sogra. E por não a vida estar satisfeita comigo, parece que a minha vida não está satisfeita,
Fui expulsa de novo, gente. Minha sogra deu uma treta lá, porque eu tava suspeitando que tava grávida e eu pedi pra minha sogra me levar pra bater uma ultra. Eu não podia ir sozinha, porque eu era de menor. E quando chegou lá, eu esqueci o dinheiro da passagem dela. E ela fez um drama terrível. Quando chegou em casa foi aquele fuzuê. Eu fiquei me lascada e eu fui expulsa da casa dela também. E entrando em desespero, mas nessa época que meu padrasto me expulsou de casa, minha mãe se separou do meu pai. Então minha mãe arrumou uma outra casa e foi morar de aluguel. E eu fui morar com a minha mãe, junto com o pai do Gustavo. Mas também fui expulsa, gente. Fui expulsa. A vida me rejeitando mais uma vez. Tô rindo agora, mas no dia foi desesperador. Vocês não têm noção do quanto eu chorei, do quanto eu me senti humilhada e jogada. Mas, graças a Deus, pelo menos o pai do Gustavo era responsável, né? Até hoje ele é responsável. E ele comprou uma casa, gente. Uma casa não, um quartinho com uns cômodos, entendeu? E a gente foi morar, assim que quando eu fui morar nessa casa, eu já fui passando muito mal. E eu fiz um teste e descobri que eu estava grávida do Gustavo. Então eu engravidei com 17 e ganhei o Gugu com 18 anos. Até que tá uma faixa etária boa, né? Foi a melhor gravidez da minha vida, eu me senti maravilhosa, deslumbrante. Mas não começando por aí. Quando o Gustavinho fez 2 anos, eu passei pelo maior baque da minha vida. Eu nunca trabalhei, gente, eu não conseguia trabalhar, porque eu terminei os estudos, mas não tinha curso, não tinha nada. O primeiro emprego era muito difícil, até hoje eu acho que é difícil o primeiro emprego, ele exige muita coisa. Então o pai do Gustavo foi embora de casa e me largou com a criança de 2 anos, eu entrei em desespero. Mas graças a Deus eu consegui, ele voltou pra casa, eu aceitei, eu uma idiota, mas aceitei. E quando foi 2014, gente, a criatura me vai embora de novo. Eu entrei em uma depressão muito profunda, não em relação dele ter ido embora, mas em relação de eu não saber como eu iria me sustentar. Porque eu tinha meu filho, o dinheiro da pensão era pouco que ele dava, e eu tinha que ter alguma coisa para poder me sustentar. Então, o que que acontece? Eu estava na época fazendo um curso de técnico de enfermagem, mas não consegui concluir o curso, porque quem pagava era ele. Então, eu fiquei de pés e mãos atadas e eu entrei numa depressão muito profunda. Tentei tirar minha vida 2 vezes, gente, não foi fácil. Fui parar no hospital, eu quase morri. E gente, foi horrível. Quem tem depressão sabe do que eu tô falando, de como que é se sentir ter a depressão. Depressão, ela dói a alma, não é dor física, sabe? É dor na mente. É uma coisa que eu não sei explicar, mas depressão é horrível. Mas eu consegui, com a ajuda de Deus, eu consegui vencer a depressão. Porque na época, a minha avó me convidou pra ir numa igreja. Olha que minha avó é do candomblé. Minha avó me convidou pra ir numa igreja e eu fui. E eu tô nessa igreja até hoje. Foi essa igreja, né? A igreja do Nazaré, que me deu um up, sabe? Eu usava cabelo liso, eu soltei meu cabelo, fiquei com cabelo black, comecei a usar mais maquiagem e tal. E foi em 2015, a criatura voltou pra casa de novo. Mas foi em 2015 que eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei assim, a partir de hoje eu vou ter que tomar uma decisão, vou ter que seguir algo, vou ter que fazer alguma coisa que eu goste, né? E foi quando eu comecei a lembrar que eu era vaidosa, eu gostava de me maquiar. Então eu comecei a comprar escondido no cartão do pai do Gustavo, as maquiagens escondidinha. Em 2015 eu já estava fazendo maquiagem profissional, mesmo sem ter cursos, né, profissional. Eu fazia alguns cursinhos online, mas eu não tinha curso profissional, né? Eram alguns cursinhos online que eu fazia e eu conseguia maquiar as pessoas. E eu só tinha na época 3 pincéis. Eu não tinha nada praticamente, mas eu sempre tava maquiando alguém, gente. Sempre tava ganhando um dinheirinho. E quando foi em 2016, eu e o pai do Gustavo resolvemos terminar, né? Foi uma decisão que a gente teve, já não tava dando mais certo. Mas pra mim, me erguer de novo foi muito difícil, gente. É muito difícil pra uma mãe solteira, né, que é casada por tanto tempo. Eu fiquei 6 anos com o pai do Gustavo. Ter que se levantar sem ter um curso, sem ter nada. Não tive muito apoio de muitas pessoas. Algumas pessoas me apoiavam ao que eu queria, ao que eu acreditava, mas outras não, né? Mas desde 2015 eu sempre quis estar no YouTube, sempre quis estar no Instagram, porque eu sempre falava, Deus, o conhecimento que eu tiver eu vou querer passar pro próximo. E só que não foi possível gravar vídeos pro Instagram, ainda tentei fazer alguns Instagram, mas não deu certo. Tentei gravar também pro YouTube com uma amiga minha, a Paula, a gente tentou se juntar pra fazer vídeo pro YouTube, mas também não deu certo. Mas Deus sabe de todas as coisas.
E quando foi no final de 2016, eu conheci o William. O William, praticamente, Deus coloca pessoas na sua vida pra te dar uma levantada. O William, ele sabia dos meus sonhos, dos meus projetos, e a gente casou, a gente foi morar eu fui morar em outro bairro, saí do 32. E eu contei pra ele do sonho que eu tinha. E ele falou, não, eu vou te ajudar. Então ele falou assim, quando eu voltar de São Paulo, que ele ficou 1 ano em São Paulo, ele falou assim, eu vou te ajudar a comprar o teu material e você vai ser feliz. Ele foi lá, comprou meu material, pagou curso profissional pra mim. E hoje eu estou aqui, gente. Maquiadora profissional. Eu tenho as minhas clientes. Hoje já sou... consegui montar um impériozinho, né? Hoje já somos 18 mil seguidores no Instagram, aqui no YouTube somos 1000. E eu sempre disse que pra Deus, né, que se eu conseguisse realizar esse sonho de estar aqui, todo o conhecimento que eu tivesse, eu iria passar pro próximo. Eu nunca iria guardar nada pra mim, nada. Eu sempre ia passar pra todo mundo. Tudo que eu sei em relacionado à beleza, à autoestima da mulher, eu ia querer passar pra ajudar, porque eu sei quanto que tem mulheres que tá passando problema com o marido, que tá passando problema de autoestima, problema de depressão, que precisa talvez que a autoestima dela, sabe, ela precisa se curar externamente e por dentro também. Então eu acredito que Deus tem me colocado aqui pra isso, né? Eu tava esperando muito por esse vídeo, eu tava ansiosa, nervosa pra contar minha história, mas é isso, gente, essa é a minha história, tá? Tem muita coisa pra contar, mas isso daí eu não posso contar tudo, porque senão vai ficar um vídeo de 30 minutos, né? E eu sei que vocês não vão gostar, mas isso aí é um pouquinho da minha história de superação pra vocês, e dizer pra vocês que vocês podem tudo, vocês podem vencer barreiras, vocês podem vencer pessoas racistas, pode vencer tudo, mulher, você pode tudo. Você é uma mulher valorosa, vitoriosa em Deus. E é esse, gente, o nosso vídeo. Muito obrigado pelos 1000 inscritos. Me siga lá no Instagram, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. E se liguem no próximo vídeo, vai ter coisa legal. Tchau, gente.